Olá, pessoal. Dia 27, hoje, agosto, ano 2023, vídeo 430, uma mulher no abismo, o aspecto dela. Como o título não ficar muito grande, eu não falei quem é. Informação lá da Casa Plataforma. Foi visto pelo médium desdobrado uma mulher horripilante, como certos filmes que a gente vê, né, em carne viva, né? Vendo assim a carne, tudo desfigurado, horrível. O que essa mulher não fez, né? Então, você veja só que no abismo tem várias maneiras, né? De aspecto, maneiras de aspecto diferentes, né? Como no vídeo passado, os soldados do dragão, do Draco número 4, ou dragão, que tem um olho só no meio da testa, né? Muitas coisas antigas escritas falam desses seres. Só que tem uma historinha diferente, que fizeram as experiências aqui, que fizeram seres assim, sei lá, não sei. Eu sei que lá ele se transformou, o Nero, numa dessas formas horríveis, né? Todo deformado, um anãozinho pequeno, com o olho na testa, mas com um olhar de ódio horrível, né? Um olhar tenebroso. E essa mulher, porque devem ter outras também semelhantes ou iguais, né? Essa mulher foi, na época de Roma, a esposa do célebre César. Quer dizer, ela era casada com César. Quer dizer, ela não era grandes coisas. E ficou nesse estado lá, nesses anos todos lá, porque no umbral os anos não é como aqui, eles são maiores. Eu também até hoje não entendo isso, como possa ser. Não dá para entender. Eu nunca fui boa em matemática, isso é matemática. Então, eu não sei nem explicar direito isso. Mas então é essa senhora que estava lá, coitada, né? Deve ser horrível, né? Por isso, poucos médiums são levados a esses lugares porque não estão preparados para ver. Eu, sinceramente, só em escutar narrativas, eu já fico até. Ai, que coisa horrível, né? Agora, imagina, né? A pessoa vendo isso de perto, como não deve ser. É muito diferente do que você encontrar por aí, como numa parte lá dos Estados Unidos, uma pessoa que morava lá, era brasileira, e ela me narrava que lá era comum, lá perto da Califórnia, onde ela estava. Califórnia não, é. Não, é um lugar perto. É a Califórnia, sim, Califórnia, que fica mais para o lado da área 51. Então, ali que é muito comum andarem pela rua extraterrestre, ninguém liga, porque já acostumaram. Então, mesmo que extraterrestre tenha uma fisionomia muito estranha, até alguns muito sisudos, não é tão chocante como ir nesse abismo e ver aquelas coisas, né? E ver, por exemplo, os ovoides. Vou fazer outro vídeo falando do peixe, tem mar, tem peixe lá, são seres humanos que estão nessa forma. Então, como esse vídeo aqui está muito curtinho,
eu vou falar alguma coisa e dar a minha teoria, como eu disse no vídeo passado. Então, esse médio desdobrado, o que é que ele viu? Ele viu seres em forma de árvore, e andando. É uma árvore com o rosto de ser humano. Lesmas, tipo lesmas, se arrastando, sem braço, sem nada, ou ficando assim pezinha, o rosto um pouco disforme, mas dá para ver que é um ser humano. Cobrinhas, cobras pequenas, fisionomia também semelhante ao ser humano. Então, se arrastando, pedindo ajuda, piedade, mas não se arrependem, então não tem piedade porque não se arrependem. Peixes mesmo, dentro da água, lá no abismo, e foi um ser humano e já está na forma de um peixe. E tem os ovinhos do peixe. Esse peixe, que tem forma de peixe, futuramente ele vai se desmanchando, e vai virar um óvulozinho. Aí é óvulo, aí não é ovoide. Você pode até chamar, mas é óvulo igual quando nasce, né? Quando nasce do peixe, né? Bom, pelo menos eu entendi isso. Eu acho que não foi esse peixe que botou filhote e os óvulos, são porque foi contado que era mãe e filho. Ele era o filho e ela, o peixe grande, era a mulher. Bem, aí eu sinceramente, eu fico muito cismada com isso. Por quê? Já foi explicado que, em certos casos, a pessoa vai perdendo, ela perde o dupletérico sai quando a gente morre, todo mundo. Mas depois ela vai perdendo o perispírito, por quê? A energia desse ser humano vai ficando lento, lento. Então, o que é que acontece? Os chakras que estão no perispírito perdem qual seria a palavra certa? Deixa eu ver. Intensidade, né? Perdem intensidade, a rapidez. Prefiro rapidez. Eles perdem a rapidez do girar, porque esse ser perdeu muita energia. Perdeu a energia por maus pensamentos, por mágoas ou por culpa. Quando a pessoa fica pensando, eu sou culpado, eu tenho tanta mágoa que o fulano morre, mas fica sentindo. Por isso que a gente ensina, perdoe. Eu já perdoei as pessoas que de alguma maneira me prejudicaram. Não quero saber, sou neutra. Até quem me criou. Então, porque você fica remoendo, a tua energia vai diminuindo. Aí você morre ainda com esses pensamentos. Aí o perispírito, o que acontece? Ele vai. Então, o que acontece? Quando os nossos 7 chakras do corpo, nós temos 5 fora do corpo e 7 dentro do nosso corpo, que estão no perispírito, ele vai perdendo a energia, vai paralisando, vai parando. Aquela matéria que é feita, aquela matéria sutil do perispírito, aquelas moléculas, como a nossa célula, se você botar uma lente, você vê que as células estão ligadas uma na outra. Assim é no perispírito. Então, aquelas moléculas do perispírito, elas começam a separar. Com o tempo, não é logo de imediato, não é daqui a 1 ano, 2 anos, é muito tempo que a pessoa fica naquele pensamento, Então, ela vai se deslocando. Quando começa a deslocar, vai deslocando por partes. Aí aquela parte cai, ali onde ele
onde esse ser está, lá no solo, onde estiver. Com o tempo, cai outra parte, pode cair um braço, uma perna. Aí, quando o médium desdobrado vai lá, nesses lugares, pode ver um ser, assim, com metade de um corpo, pode ver um ser só com o coração e a cabeça, pode ver um ser com faltando o fígado, ainda ter todo, né? Veja só, se ele se arrependesse e pedisse, perdão, mas se arrependesse de coração, viriam resgatar e iam endireitar o perispírito dele lá nos laboratórios, que é uma técnica extraterrestre. Temos a técnica, a ciência técnica da espiritualidade das colônias espirituais e temos a técnica extraterrestre. Eles trabalham em conjunto. Tá? Quando é preciso a técnica de extraterrestres, então eles intervêm. Então, senhores, é isso que acontece. E aqueles resíduos, aquelas coisas que tem de uma matéria sutil, os magos negros aproveitam aquilo. Daqueles restos, fazem até seres etéricos lá, ruins, né? Maus. Eles fazem. Eles aproveitam aquelas coisas. E aí, ele quando ele perde tudo, então essa parte do cérebro, ele se autotransforma num casulo. Dentro deste casulo aparece, aí já falaram, um réptil ou uma cobrinha, vibrião, né? Uma cobrinha. Depois disso tudo, então, é que o ser vira um ovoide, um espírito ovoide. Bom, uns ainda têm consciência, outros sem consciência. Depende do ser. Bom, agora você vai lá, o médium vai lá, vê esses réptil, vê a cobrinha e vê outros, vê peixe, vê árvore e outros. E aí você recorda o estudo da ciência sagrada, espiritual, em que os seres cósmicos revelam que nós fomos animais antes de sermos seres humanos, porque isso é evolução. Então, do animal você passa a elemental. Mas você foi animal antes de ser elemental. E aí, quando você baixa a tua frequência, então você vira, eu raciocino dessa maneira. Por quê? Porque se eles viram peixe, se eles viram árvore, foi o que eles foram anteriormente. Geralmente é animal, tem também de árvore, tudo bem, mas nós também fomos vegetal. Aquele ainda regrediu mais, porque antes do animal tem o vegetal. O que ficou transformado em árvore, ele regrediu mais do que a lesma, do que a cobrinha, o réptil. Então, a minha teoria, porque ninguém disse o porquê, eles só dizem a baixa frequência, não sei o que, era assim, era assado e se autotransformou nisso. Então, deve ser porque baixou a frequência e virou esses bichinhos que eles foram antes, assim. É isso que meu raciocínio ou a minha teoria. Porque eu não encontro outra coisa que possa ser, né? Temos uma historinha por aí, uma leitura até que eu tive, que falam que no tempo que as árvores andavam, porque a árvore que está lá no abismo, ela anda, porque ela é um ser humano, então ela anda, ainda com cabeça humana,
certamente vai perder, né? Até virar um ovoide, ou se ela despertar, então. Porque pedir clemência, pedir piedade, misericórdia, não é o suficiente. Tem que se arrepender, coração, tem que acreditar no Criador, tem que aceitar o Criador. Não aceitam o Criador, querem ser os donos do mundo, então vai para lá, vai virar ovoide. Vai ser usado pelos magos negros, que amarram os ovoides uns nos outros e fazem uma consciência coletiva. Para o mal, lógico, para o mal. Porque existem planetas de luz que a consciência, vamos dizer, é coletiva porque todo mundo pensa igual, mas é para o bem. E lá no abismo é para o mal. É importante divulgar essas coisas para outras pessoas, mandarem vídeos da Casa Plataforma. Esse que eu estou dando essas dicas aí para vocês, por quê? Enviar, é muito lindo enviar vídeos. Oh, nós vamos salvar vocês. Isso é um pouco de fantasia, tá? Porque não é bem assim. Não é salvar vocês. Nós vamos levar os seres que desenvolverem o amor incondicional ou tiverem fazendo a reforma íntima, tiverem interesse, ainda não completou a reforma íntima, mas já está no caminho, então vamos levar eles. Aí bota essas coisas nos vídeos de uma maneira que parece que vai ser todo mundo salvo. Vão ser resgatados, mas vão para planetas primitivos. Os resgatados que não seguem a luz. Luz é informação, ou seja, não seguem ao Criador primordial. Então, senhores, é bom mandar para que as pessoas, para ver se vai nessas pessoas que são ruins, se portam mal, para ver se elas despertam e elas próprias possam se salvar. Porque sabe quem é que se salva? Não é Jesus que vem salvar ninguém. Ele deu as dicas. Somos nós mesmos que nos vamos salvar. Somos nós mesmos que escolhemos o nosso próprio karma. A nossa própria punição, para quem não sabe o que é karma. Muita gente não sabe. Então, a palavra não sabe, sabem se fala justiça, punição, vai pagar os pecados, que pecado não existe, mas ele diz vai pagar os pecados, não existe pecado, existe erro só. É pecado. Isso foi a igreja que colocou aí. Tem que usar a saia bem comprida, tem que botar véu para entrar na igreja, porque não botando véu é pecado. Tá? Separar do marido que bate na mulher é pecado. Ser alcoólatra é pecado. Ser alcoólatra é escolher o karma horrível que ele vai ter por causa do álcool e devido a que ele atrai espíritos que foram bêbados na vida quando estava aqui encarnado. Então não deve beber. E está cheio de larvas astrais, porque o álcool tem larvas astrais, qualquer bebida. Então, senhores, não é que seja pecado beber, é erro, está errando. O promíscuo erra. Aí, mas a igreja botou pecado. Está errando. É isso que tem que ir. Sai dessas denominações erradas de igreja. Sai. Muitos ainda conservam e dão explicações, porque as pessoas estão acostumadas a isso. Mas como eu gosto muito da verdade, então eu falo mesmo, né? Não existe pecado, só erro. Deu uma bofetada numa criança de 4 anos. Aí vem o outro, é pecado, foi erro. Que não, eu estou dando um exemplo do que fizeram comigo, eu devia ter uns 3, 4 anos. Fui até para longe, acho que
probleminha até de coluna, que deve ter sido até por isso. Você está longe, custei para levantar. Então, isso é um erro grave, grave. Porque eu não calei a boca. Eu não calei a boca e paf. Mas isso não é pecado, gente. Isso foi um erro da pessoa que cometeu isso. Dar uma surra na mulher não é pecado, é erro, maldade, crueldade, né? Não é pecado. Vamos tirar essas nomenclaturas de igrejas para que a gente desperte mais. No dia em que eu soube que não existe pecado, mas sim erro, eu despertei um estudo espiritual. Não foi estudo e formação atual, agora, as novas informações, já foi uma informação antiga. Eu despertei muito. Porque eu entendi. Aí, então, a pessoa não deve fazer aquilo. Roubar dos outros é pecado. Naquela lei horrível de Moisés. É pecado tirar, roubar o outro. E o cara estava com fome, né? Roubar o outro. Vamos cortar a mão dele. Coisa gravíssima. Como é cortar a mão de uma pessoa que não vai ter nem chance de trabalhar. E se roubar com a outra, fica maneta, fica sem mão nas duas. Isso é um absurdo, né? Agora você imagina o que aconteceu com essa pessoa. Primeiro, essa pessoa que cortou a mão do outro foi lá para o abismo, num dos setores, é aberto, ele é jogado para lá pelo magnetismo universal e da Terra, né? Vai ser todo momento. Corta e nasce a mão de novo. Corta e nasce a mão. Corta e nasce a mão. Corta e nasce a mão. E os gritos que ele deve dar de dores. Mas não fica por aí. Quando autorizarem ele a reencarnar, o que vai acontecer? Ele vem sem as duas mãos. Aí a mãe fica triste, o pai, tive um filho. Aí o médico diz assim, foi por causa do remédio tal, a senhora tomou um remédio, aí, um remédio, não sei o quê. Foi nada, aquilo foi karma. Ele vem pagar, ele vem sentir o que é viver uma pessoa sem as duas mãos, ou sem uma das mãos. Porque, gente, então fica aí essas dicas, e se um dia, nessas narrativas que os seres lá das dimensões mais evoluídas que nós vêm falar, vêm dizer, se for confirmado o que eu teoricamente disse, o que eu acho, por que acontece isso, essa transformação, é porque a pessoa foi uma árvore, porque a pessoa foi um peixe, a pessoa foi uma cobra antes de, né? Etc, etc. Aí eu faço um vídeo falando para vocês, né? Ou confirmando ou não confirmando, tá bom? Então, tudo de bom. Um abraço de luz, muita luz para vocês que sejam envolvidos na luz do Criador primordial. E na luz não é idêntica, mas é quase a mesma coisa, né? Do Jesus Cristo, que o Jesus Cristo tem contato com o primeiro universo, que é onde está o Pai e Mãe Criador primordial. Tudo de bom para vocês, até o próximo vídeo.